FoodMed. A alimentação como informação. Olá, eu sou o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, talvez vocês me conheçam, alguns de vocês me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou um médico formado pela Universidade de Brasília, fiz um doutorado na Alemanha em área de alta tecnologia, de microscopia intravital, trabalhei com microcirculação, publiquei muitos artigos, e foi no Brasil novamente, mais especificamente na Fiocruz, que eu conheci o projeto Terrapia e fui me envolvendo cada vez mais com o tema alimentação saudável. E eu vou seguindo o meu papel, sou médico, exerço o meu papel como educador em saúde. Eu terminei agora um período de formação no Albert Einstein, participo do corpo docente atual em medicina integrativa e sei que a fórmula para corrigir a saúde do país que está deteriorando é a mudança completa das práticas de vida em geral. Isso passa por um percentual importante do alimento, porque o alimento você come 3 vezes ao dia, 7 dias por semana e 30 dias ao mês. É o que você come todo dia, é a disponibilidade que você tem de estar na cozinha 20 minutos que pode mudar a sua vida. E é isso que eu pretendo mostrar, porque eu não sou do tipo que apenas fica no discurso, embora o discurso seja necessário, a teoria é necessária, o conhecimento científico é necessário. Então vamos dizer alguns dados. O primeiro grande estudo científico que eu considero importante mencionar surgiu na virada do século XX para o século XXI e se chama The China Study, o estudo China. O estudo foi realizado no país China, mas em comparação com cidadãos americanos. Um total de 11 mil pessoas foram estudadas em seus hábitos alimentares, tanto na China quanto nos Estados Unidos. E os resultados são implacáveis. Enquanto o chinês faz uma alimentação com base nas plantas, uma alimentação baseada em plantas, e o americano faz uma alimentação baseada em laticínios e em carnes. O impacto desse padrão alimentar sobre os dados que esse estudo traz à tona são extremamente impactantes. Então, para ter uma ideia, o nível mínimo da média do colesterol do americano equivale ao nível máximo da média do colesterol no chinês. Isso porque Colin Campbell, que conduziu esse estudo, percebeu que o chinês come um prato com muito arroz, é hábito do chinês comer arroz, e com muitos vegetais. E essa combinação de arroz com vegetais, embora seja até calórica, comparada com outros tipos de alimentos, ela não compõe com o aumento do colesterol. E esse estudo deu origem ao termo Plant-Based Diet, que é, em inglês, a dieta baseada em plantas, e que eu traduzo por alimentação baseada em plantas, porque senão a gente já vai ficar observando isso como se fosse mais uma dieta. Não é mais uma dieta, é um padrão alimentar. A gente precisa mudar o padrão alimentar. O brasileiro não encontraria muita dificuldade em fazer isso, porque o brasileiro já se alimentou bem. Lá pelos anos 70, pelos anos 80, ainda se comia alimentos in natura no Brasil. O arroz e o feijão faziam parte da dieta de todo brasileiro. Só que nesses últimos 40 anos, muita coisa vem mudando. E a alimentação também do brasileiro se tornou uma alimentação processada. E essa alimentação processada com predomínio de açúcar, de farinhas e também de carnes e de laticínios fez com que a nossa curva de diabetes subisse de forma bastante significativa. Assim como os casos de doenças cardiovasculares e o pior, o número de mortes por doença cardiovascular vem subindo no Brasil. Um outro aspecto bastante negativo é o alto consumo de medicamentos. Então o brasileiro é um dos maiores consumidores de medicamentos no mundo. Uma taxa que equivale ao consumo de agrotóxicos na nossa plantação, na nossa agricultura. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Então nós estamos vivendo uma situação que é bastante ambígua, mas que é facilmente explicável. E cuja solução, que embora possa parecer bastante complexa, é factível. Bastava haver vontade política. Mais do que isso, bastava que a política não fosse vinculada às corporações, porque é um problema corporativista. Esse padrão alimentar instituído no Brasil,
ele é devido a um padrão que envolve as faculdades de nutrição, as faculdades de agricultura e as próprias faculdades de medicina. Porque isso está envolvendo o agrotóxico e o transgênico na agricultura, isso envolve o padrão processado na alimentação e isso envolve o padrão de medicamentos alopáticos na medicina. Então eu acredito, e volto a mencionar, a minha forma de trabalho é uma forma de medicina integrativa, mas com base na alimentação. Porque nada mais integrativo do que a alimentação. A alimentação nos integra ao meio natural, ao meio social, à estrutura fundiária do país, a estrutura de distribuição, o modelo econômico, o modelo social e a própria política. Então, quando adotamos um padrão de alimentação baseado em plantas, estamos escolhendo, por exemplo, se nós queremos florestas sendo derrubadas e queimadas, ou se nós estamos escolhendo que florestas sejam plantadas para nos fornecer alimentos. Sim, porque no novo padrão alimentar, nós poderemos receber o alimento da floresta, na forma de castanhas, na forma de palmito, na forma de cogumelos, na forma de alimentos que vêm de uma fonte que depende da cobertura vegetal, e não o contrário. Então a questão, além das mudanças que são de diversos níveis, nível econômico, político, social, a gente precisa de uma mudança no padrão cultural. E nesse padrão cultural são muito válidas todas iniciativas para educação em culinária. Ou seja, as escolas de culinária saudável precisam proliferar nesse país. As pessoas habilitadas em dar aula de culinária saudável precisam proliferar nesse país. Isso é uma medida que gera emprego, gera oportunidade, gera uma nova atividade, gera uma nova profissão e a gente pode comemorar o fato logo adiante. Porque o que está previsto para hoje, para a saúde brasileira, não é nada positivo. Bem, o que eu quero apresentar para vocês daqui a pouco é como preparar um prato simples. O que é alimentação baseada em plantas? É o que você come todo dia, só que você vai incluir ali a tangerina, a laranja, o alho, a cebola, a banana, a manga, a berinjela, a abobrinha, o coco e todas as suas imensas facilidades que esses alimentos promovem, porque o alimento da floresta, ele vai te gerar gorduras e proteínas principalmente. Né? Nós podemos obter da floresta abacate, jaca, palmito, todo tipo de castanhas, todo tipo de frutas podem vir da floresta. A gente pode ter floresta equatorial, floresta tropical de altitude, floresta de praia e floresta temperada. Não há uma necessidade. A agrofloresta é o novo modelo agrícola que deve se impor no século XXI, porque ele vai devolver o oxigênio para a atmosfera, ele vai capturar o gás carbônico. Quando a gente aumentar as florestas, nós teremos um padrão alimentar melhor que caminha junto. Então é aí que vem o casamento entre um novo padrão agrícola e uma nova escola de culinária saudável. Porque você vai precisar de queijos de gosto gorgonzola, camembert, provolone, todo mundo gosta disso. E por que você não pode ter os mesmos queijos de origem vegetal? E mudar por completo a cultura. Em vez de você ter um animal que está escravizado para produzir leite, você tem o leite que vem de uma floresta, que vem de uma castanha. Em vez de você ter um animal escravizado para produzir carne, você vai ter palmitos, você vai ter jaca, você vai ter abacate, você vai ter carnes vegetais, cogumelos. Então você muda a cultura alimentícia de um país com benefícios em todos os parâmetros de saúde. Isso não parece, à primeira vista, diria, mas é uma meta muito difícil de alcançar. Eu diria para você, primeiro, retire carne e laticínio da sua dieta. Você não precisa de carne, você não precisa de laticínio. Segundo, retire o excesso de gordura. A gordura deve ser no máximo borrifada. Arrume um borrifador para jogar a gordura no seu alimento. Arrume um dosador para gordura. Não exagere a mão na gordura.
Em terceiro, nada melhor do que você ter uma grande quantidade de fibras na sua dieta, porque aumenta a saciedade gástrica, você se sente alimentado. E isso é importante também no resto da digestão, porque você vai formar um bolo alimentar e vai ter uma evacuação melhor. Então, uma alimentação baseada em plantas, você vai retirar os alimentos refinados, as farinhas, e substitua as farinhas por fibras vegetais integrais. Esse é o salto que você pode dar. E, finalmente, você pode ter proteínas de origem vegetal. E esse alimento vegetal vai te fornecer os minerais necessários, vai estabilizar o seu plasma com os minerais que vêm da natureza, as vitaminas e os antioxidantes. E o quarto item era: reduza o açúcar. Reduza o açúcar refinado. Você pode manter e deve manter, dependendo, óbvio, do seu médico, do seu nutricionista, orientar. Então não há nenhum problema de se alimentar de algumas frutas, mas escolha as frutas de padrão mais cítrico e menos as frutas doces. Mas enfim, a fruta é algo que eu deixo liberado mesmo, porque mesmo o diabético, conheço diabéticos que comem frutas à vontade, porque se adota o padrão que eu estou dizendo, que é o padrão da alimentação baseada em plantas, esse efeito é neutralizado. E o último item desses 5 itens seria: faça suplementação vitamínica, e principalmente da vitamina B12. E é por isso que o profissional chamado nutricionista está sendo cada vez mais necessário. Adote um nutricionista, adote uma nutricionista. Fale para ele as suas ansiedades, as suas necessidades. É o nutricionista que vai conversar com você sobre aquela necessidade enorme de comer carne, sobre aquela necessidade enorme de comer laticínio. E, pasme, acredite, se a nutricionista tiver uma formação de nutrição funcional, ela vai te dar um substituto que cumpre completamente com aquela necessidade alimentar. Você nunca vai sentir necessidade de nenhum tipo de alimento. E a própria nutricionista pode te dar suplementação vitamínica. A vitamina B12 é muito necessária, a suplementação naqueles que tenham optado por um padrão de alimentação baseada em plantas exclusivamente vegano. E cuidado, aqueles que dizem: não, mas eu tomo leite e não preciso de B12, cuidado, se o teu leite é pasteurizado, você vai precisar de B12 sim. E muita gente que come carne acha que tem B12 na carne, mas a carne que é passada por fritura e cozida e assada, ela perde a B12 também. Então, independente de você ter optado por um padrão vegano exclusivo, suplemente a B12, dose a B12 uma vez por ano e faça a suplementação, porque a falta de B12 é algo bastante sério e que leva a consequências corporais bastante danosas. Bem, é isso que eu tenho para te dizer. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, leiam o livro que eu acabo de lançar, Cirurgia Verde. Ele tem 7 capítulos de fisiologia que explicam como o teu corpo funciona e como que a alimentação baseada em plantas vai fazer efeito no seu corpo. E também ensina várias receitas e vários métodos de culinária. E também nos procure, o nosso ambulatório fica no interior de São Paulo. O site para me encontrar é fácil, www.doutoralberto.com. Procure nossos cursos também. Em nossos cursos você terá a oportunidade de aprender diversas técnicas com o nosso padrão de trabalho presencial e artesanal. A gente trabalha junto com você para entender essas questões da fisiologia, essas questões da culinária. O livro Cirurgia Verde te dá esse apoio e ao final dele, bem no final, existe um modelo biogênico. Se você é um gestor em saúde, se você tem interesse em uma mudança de saúde na sua região, procure falar conosco e conhecer o nosso trabalho. Nós poderemos treinar uma equipe completa da sua cidade, do seu município, e que possa iniciar uma atuação desse nível. É de uma mudança de padrão alimentar que surgirá um novo padrão de saúde. É necessário vontade política e é necessário que o profissional, que é o meu caso, o profissional saia do seu pedestal. Eu sou um médico, mas eu boto a mão na comida. A nutricionista que trabalha comigo bota a mão na comida. As pessoas que trabalham conosco entendem essa mudança filosófica. Você não deve ficar num pedestal acadêmico no qual você é intocável. Pelo contrário, vá para uma mesa, junte-se com as pessoas, prepare alimentos junto com ela.
E é isso que eu vou fazer com você agora. Que tal aceitar um convite para participar do meu almoço de hoje? Estou te convidando para almoçar comigo. Vamos fazer uma receita deliciosa de arroz negro, um arroz proteico e que tem gorduras do tipo ômega. Vamos fazer um guisadinho de vegetais flambadinhos de leve numa frigideira fraquinha, de calor fraco. E vamos comer também um cabelinho de abobrinha desidratado num desidratador, que vocês vão conhecer hoje também o que é um desidratador. E detalhe, nós vamos ter como entrada um queijo gorgonzola de caju, quer dizer, a origem do queijo é a semente do caju, e um queijo camembert aqui nesse espaço lindo no Jardim Botânico, que é o espaço da Cíntia Brant e da Verena Bushler. E sintam-se convidados a vir visitar esse espaço, no qual eu me sinto também muito bem-vindo, muito bem recebido. Então vamos lá? Tá com fome? Vamos comer juntos agora alguma coisa. Até logo.